Quero compartilhar com você sobre o que Deus pensa sobre você. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quem é que sabe os pensamentos, irmãos? O Senhor diz: eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Quem sabe? O Senhor. Ele é que sabe o pensamento que tem acerca de você. Olha para mim aqui. Você não sabe o que Ele pensa acerca de você. Ele sabe os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Isso aqui é uma segurança. O Senhor diz: você pensa que sabe o que eu penso acerca de você, mas você não sabe nada. O Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Amém? Qual que é os pensamentos que o Senhor tem acerca de você? Pensamentos de paz e não de mal. Então, olha para mim aqui. São pensamentos bons. Deus está dizendo: olha, eu penso coisas boas a respeito de você. Primeira coisa que Ele diz: eu é que sei. Você não sabe nada, você pensa que você sabe, mas eu que sei os pensamentos que eu tenho acerca de você. E eu quero te dizer algo: os meus pensamentos acerca de você não são pensamentos de mal, são pensamentos bons. Quantos creem nisso, digam amém. O Senhor tem pensamentos bons a respeito de mim. Ele tem pensamentos de paz. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vamos dar graças ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é o Espírito para nós. Que o Senhor possa dar revelação, compreensão, abrir a nossa mente, para que nós venhamos a confiar em Ti, na sua graça e na sua bondade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você sabe em que momento que Deus endereçou essa palavra ao povo de Israel? Nos dias do cativeiro da Babilônia. Então, você imagina, o povo foi levado cativo. As tribos do norte, elas já tinham sido levadas cativas para a Síria, e as tribos do norte desapareceram. Agora, o reino do sul, a parte das tribos do sul de Israel, foram levadas cativas à Babilônia. E eles pensaram: é o fim, acabou, olha, é o fim da linha, não tem mais nenhuma luz no fim do túnel, é o fim da história, acabou Israel. Aí o Senhor levanta o profeta e ele diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a seu respeito. Você não sabe como é que vai terminar a história, eu sei. É nesse contexto que essa palavra profética foi liberada. Então, eram dias difíceis, dias que eles achavam que era o final da história, um período complicado da nação de Israel. E ouvir uma palavra como essa traria paz para o povo. E de fato trouxe. E apesar daquela palavra ter sido liberada para Israel naquele contexto, eu creio que todas as profecias são luz para o seu povo em todas as épocas. E, portanto, essa palavra também é para mim e para você nos dias de hoje. Amém, irmãos? Por isso que nós estamos aqui, para compartilhar com você. Por quê? Porque eu sei que você também passa por momentos difíceis. Eu e você passamos. Nós passamos por situações às vezes ruins.
Todos passam por momentos de dor. Todos passam pelo dia mau. Paulo diz, para que quando chegue o dia mau, você se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então, o dia mau existe. Agora, se nós estamos em Deus, você pode ter uma certeza que a curto prazo você pode sofrer, que o choro uma noite pode durar, mas que nasceu do sol, o sol brilhou sobre a sua cabeça, as esperanças se renovam, o poder da ressurreição vem, as suas forças se renovam, as misericórdias se renovam, o sol da justiça vem sobre a sua casa. Amém, irmãos? Então, os planos de Deus acerca de você são planos bons. A Bíblia diz que Deus tem um futuro de bem. E no final da história, olha para mim aqui, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, como diz o apóstolo Paulo. Às vezes é um dia difícil, às vezes é uma situação complicada, mas no final da conversa, você vai ver que o conjunto das coisas cooperou para o seu bem. Quantos conseguem compreender isso? Diga amém. Amém, irmãos? Paulo diz, Romanos 8, 28, todas as coisas irão conspirar a favor daqueles que amam a Deus. E essa vai ser a sua conclusão. Então, os pensamentos do homem são naturais. Os pensamentos do homem são terrenos. Mas os pensamentos de Deus são elevados. A Bíblia diz que os seus pensamentos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. É o que diz a palavra do Senhor. Deus pensa acerca das coisas celestiais. Interessante. Pedro, diante de Jesus, em um momento em que falavam que Jesus era diversas coisas, como dizem até hoje. Quantos já ouviram dizer que Jesus é um profeta como outro? Dizem isso. Chegou um momento, no meio do ministério de Jesus, o Cristo encarnado na terra, e as pessoas falavam um monte de coisa acerca dele. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que era Jeremias, ou outro profeta. Uns diziam que Jesus era João Batista. E o Senhor perguntou para os discípulos, tudo bem, falam que eu sou tantas coisas, mas e para vocês, quem eu sou? Ninguém respondeu nada, mas Pedro imediatamente disse, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, Pedro, muito bem, não foi, isso não é nada seu não, foi carne nem foi sangue que te revelou não, mas o Espírito de Deus. Você não é muita coisa não, você é só um pedacinho de pedra, você é Petros, fragmento de pedra, mas sob essa revelação que você teve do Cristo, da rocha, da pedra angular, eu vou edificar a minha igreja. Em outro momento, Pedro, na mesma conversa, Jesus falou, eu sou o Cristo, então vai ser necessário que eu vá para Jerusalém e que eu venha a ser crucificado. O que Pedro disse? Não, Senhor, tem misericórdia de si mesmo. E Jesus diz para Pedro, arreda-te, Satanás. Por quê? Porque você não pensa as coisas dos céus. Tu não cogitas das coisas dos céus. E sim, só tem pensamento da terra. É isso que Jesus disse para ele. Então presta atenção. O homem não consegue
Deus, pensamentos elevados do Senhor, porque são pensamentos celestiais. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que o designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia. Verso 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, em memorial eterno, que jamais será extinto. Amém, irmãos? Então, os pensamentos do Senhor são mais altos. Nós não conseguimos compreender completamente os caminhos de Deus. São caminhos mais nobres do que os nossos. Mas quais são esses pensamentos do Senhor? O que o Senhor pensa a seu respeito? Vamos lá. Primeiro, o Senhor, Ele tem pensamentos de graça e misericórdia, diz a palavra. Diga assim, graça e misericórdia. A primeira coisa que o texto diz, que Deus tem pensamentos de graça e de misericórdia. Aleluia. Você sabe, o que é graça? Graça é a coisa mais elevada que há no céu. É o caminho mais nobre. A lei era o caminho do homem natural. Observe os preceitos e terás relacionamento com Deus. Era assim. Mas graça não. Graça é revelada em Jesus. Tudo na lei dependia do homem. Era segundo o esforço do homem. Era baseado na obediência do homem. O homem natural sempre procurou pagar pela bênção. Era assim. Agora, segundo a graça de Deus, tudo depende de Cristo. Tudo depende da obra consumada. É tudo por meio dele, através dele e para ele. É tudo ele. Então qual que é o convite do Senhor? Que você venha e desfrute da graça. Esse profeta Isaías, ele deixa isso muito claro. Venha desfrutar. Olha o que diz Isaías 55, verso 1. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Para quê? E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que é comprar sem dinheiro, irmãos? As pessoas leem essa expressão, venha às águas. Você sabe, quem crê em mim, como as escrituras diz, do seu interior fluirão os rios de água viva. Presta atenção. Vinde às águas, e você vai comprar sem dinheiro e sem preço. Alguns leem e interpretam que é algo sem valor. Você vai comprar sem dinheiro e sem preço, é algo então que não tem valor. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque vinho e leite são provisões.
Até hoje tem preço envolvido, sim ou não? E não custa barato. Então, não significa que não são coisas que não têm valor. Por que que o profeta está dizendo? Vem as águas. Você que não tem dinheiro, você não tem nada, você vem comprar sem dinheiro, sem preço. Por quê? O que que é comprar sem dinheiro e sem preço? É desfrutar de algo que alguém pagou por você. Sim ou não? A graça não é que não tem valor envolvido. Tem e foi pago um alto valor, um alto preço. Eu sei que foi. Aí entra a música do irmão. Pastor Wendel gosta. Foi pago um alto preço. Sim, tinha valor sim envolvido. Significa é que você não pagou. Aleluia. Comer picanha é bom, mas quando alguém paga para você é melhor ainda. Brincadeira. É bom pagar também. Mas o que foi pago por nós era algo que nós não tínhamos capacidade de pagar. Isso é graça de Deus. Você vem desfrutar de alegria e provisão. Vinho e leite, vinho e alegria. E suprimento dos céus. Vinho e suprimento sem preço é graça, porque Ele fez tudo por mim e por você. Quantos conseguem compreender, diga amém. Amém, irmãos? Então presta atenção. A graça é algo muito valoroso. Tem muito valor envolvido. Deus abriu mão do Filho. Agora, nós somos muito pobres para pagar o preço, para poder comprar. E aquele que é o dono, o Senhor, é muito rico para poder vender. Não tem necessidade nenhuma. Por isso, se nós recebemos plenitude de vida, isso é graça sobre graça. Pura graça, puro favor de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O problema é que a gente quer sempre fazer alguma coisa para experimentar a favor de Deus. Agora é impossível. Paulo diz aos Romanos, lá em Romanos 11, verso 6. Se é pela graça, não é mais obra. Porque senão não seria graça. Porque senão a graça não seria graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Amém, irmãos? Por isso que o convite do Senhor é: comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Então, o relacionamento que nós temos com Deus tem que ser baseado nisso, na graça e na misericórdia que Ele tem comigo e com você. Então olha para cá. O que é graça, irmãos? Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merecia. Por isso que é graça e misericórdia. Graça, Ele te dá aquilo que você não merece. Nós não merecemos nada, mas recebemos muitas coisas do Senhor. Graça. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você deveria receber. Opa! Ó, se abusar da lei da gravidade, você cai. Como eu não caí, foi misericórdia do Senhor. Misericórdia. Porque misericórdia é o quê? É você não receber. Você pecou.
deveria vir um raio na sua cabeça, te fulminar. Você não recebe por quê? Porque ele é pela misericórdia do Senhor. E todos os dias elas se renovam. O que é graça? Graça é você receber o que nem merecia. Quantos compreendem, digam amém. Amém, irmãos? Enfim. Então, sedentos, que bebem água, que participam sem dinheiro e sem preço, é o que? São participantes da nova aliança. Somos nós. Essa profecia de Isaías se cumpre em nós. Isaías diz que essa aliança, a nova aliança, ela é baseada nas firmes misericórdias de Deus. Coloca o texto para mim aí. Isaías 55, verso 3. As fiéis misericórdias prometidas a Davi. É o que ele diz. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Qual que é a aliança eterna que foi feita? A aliança através do Calvário. A nova aliança em Cristo Jesus. Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então presta atenção. Jesus é tido como o rebento de Davi. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, essas fiéis misericórdias, o que é isso afinal de contas? Olha para mim aqui, ó. São os pensamentos firmes que Deus tem acerca de você, que está em Cristo. São os pensamentos elevados, os pensamentos de paz que Ele tem a seu respeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. O pensamento do homem é o seguinte: pecado cancela a promessa. Mas qual que é o pensamento de Deus? É que a graça está conosco para sempre, todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Mesmo que você caia, ainda a graça te alcança. É o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz o salmista, Salmo 89. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezam a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Que promessas são essas? A descendência de Davi. Quem que é a descendência de Davi? Aqueles que estão em Cristo hoje. Então presta atenção. O que a Bíblia está dizendo? Só graça e misericórdia pode sustentar a sua vida, meu irmão. O texto diz: você cair, tudo bem, Deus não vai desistir de você. Olha para cá. Você sabe o que é disciplina de Deus? Disciplina é Deus não desistir de você. Isso é que é disciplina. Sim ou não? Até um pai natural, quando o pai está falando muito no ouvido, é porque ele não desistiu do filho. Não é verdade? Agora, tem pai que fala: cansei. Não deveria nunca um pai cansar de um filho, né? Você sabe, Deus vai sempre falar com você. Sempre. Porque as pessoas pensam que disciplina é raio na sua cabeça, não é não. A disciplina é o Deus que não desiste dos seus filhos. E Ele sempre vai falar com ele. Vai para aí não. Volta para cá. Faz isso aqui. Isso é a disciplina do Senhor. É a mão de Deus que não desiste jamais dos seus filhos. Amém, irmãos? Por isso que ele diz: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, a minha aliança. Quem que é o descendente
de Davi, é Cristo Jesus. Então não há nada que anule a graça do Senhor sobre nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Interessante. A Bíblia diz que mesmo quando Deus disciplina o seu filho, Ele não retira dele a sua bondade. Presta atenção. Esse é o Deus que tem pensamentos bons acerca de você. Amém? Que nunca tira. Então o salmista tinha muita paz para dizer que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Deus está dizendo, mesmo quando eu te disciplino, isso aqui em outra dispensação, hein? A bondade não sai da sua vida. Então a coisa que você mais tem que perceber é que Deus é bom o tempo todo. Que não seja só jargão na sua vida. Amém, irmãos? O que mais? Deus tem pensamento de graça e misericórdia? Ótimo. Mas Ele também tem pensamento de perdão. Diga, pensamento de perdão. É o segundo aspecto. Vamos, irmão? Deus tem pensamentos de perdão. Amém? Você sabe, a palavra de Deus diz que Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Aleluia. Olha o que diz o verso 7, Isaías 55. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então presta atenção. Deus não é só perdoador. Deus é rico em perdoar. Rico em perdoar é uma coisa tremenda. Amém, irmãos? Então você tem que se afastar desse pensamento natural. Enfim, Deus, Ele quer nos perdoar e nos perdoa de maneira rica e abundante, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então olha para cá. A mente natural pensa da seguinte forma: Deus me perdoa, mas é de má vontade. Deus está muito brabo, está muito... Não, Deus não te perdoa de má vontade. A Bíblia diz que Ele é rico e abundante em perdão. Então, Deus te perdoa de boa vontade. Então tem gente que acha que é assim: Deus não tem alternativa, tem que me perdoar mesmo, vai ter que me engolir. Você acha que é assim? Imagina Deus. Não, tem que engolir. Ele é custoso demais esse menino, mas eu tenho que engolir, né, meu filho. Você pensa que é assim? Não. Deus te perdoa de bom grado. Amém, irmãos? Porque tem gente que acha que para receber o perdão tem que demonstrar muita tristeza. Eu me lembro, eu era jovem. Aqui os irmãos não aprontam muito não. Mas eu me lembro na juventude, uma turma vestiu de pano de saco, fez roupa mesmo de pano de saco. Parecia a velha aliança. Foram para o culto. Tudo jovem. Tudo jovenzinho. Pano de saco. Lá no fundo, aquela turma do fundão da videira, pano de saco. O que esses meninos de pano de saco? Nós temos que chorar pelo pecado do povo. É. Vestido de pano de saco. Quem sabe Deus vai ter misericórdia de nós. Falei, ai meu Deus, eles precisam conhecer a obra consumada do Calvário. Só se vestir pano de saco que Deus vai perdoar agora. Se não vestir, você não recebe perdão. Não, não. Olha só, olha para aquele lá. Aquele lá que merece perdão, está de pano de saco, barbudo, sem comer. Olha só, né? Esse merece perdão. Você vestido assim, camisa gola polo, azul,
Não, 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 não. É raio na sua cabeça que eu vou mandar. Nem roupinha de pano de saco. Meu amigo, o dia que roupa de pano de saco convencer Deus, Jesus morreu em vão na cruz. A obra da cruz não serve para nada. O que vale é o pano de saco do homem, fazer cara de coitado. É isso que vale. A cruz de Jesus não serve para nada. Eu anulo o sacrifício do Calvário e coloco uma obra humana, que é vestir-se de pano de saco, bota cinza na cabeça. Falei, ai meu Deus. Falei, não, isso já é praticado. Está parecendo gente da quarta-feira de cinza. Peca o carnaval inteiro, na quarta-feira joga a cinza na cabeça, está resolvido. Meu amigo, o que te recomenda diante de Deus não é obra humana alguma, pelo menos segundo a Bíblia que nós lemos. Segundo a palavra do Senhor, o que nos recomenda é Cristo, é o sangue. Ninguém chega diante dele sem cordeiro. E a obra já está consumada. Amém, irmãos? Por isso que o Senhor diz, os meus pensamentos não são como os seus. Os meus pensamentos estão acima dos seus pensamentos. Eu vou te perdoar rica e abundantemente, porque os meus pensamentos não são como os seus, comedor de arroz com feijão. Amém, irmãos? Por que Ele te perdoa de maneira rica e abundante? Porque tudo já está pago. Já está consumada a obra, tetelestai. Jesus já pagou o preço. Amém, irmãos? Deus te amou tanto que enviou o Filho. E o Filho foi à cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele é o nosso substituto. Ele substituiu você lá naquela cruz. Então quando Ele está lá na cruz, o que Ele leva? Ele leva condenação, Ele leva todo o medo, Ele leva toda a maldição, Ele leva toda a enfermidade. Tudo caiu sobre Ele, diz a palavra de Deus. Então aquela dor de dente de madrugada Ele já levou na cruz. Todo o mal foi colocado sobre Ele no madeiro. Quantos conseguem compreender? Diga amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim. Então, você imagina, né? Você fez alguma coisa errada com alguém. Ele fala, você vai procurar reconciliação. E ele fala, não, você está perdoado, te perdoo. Mas ele começa a te tratar de maneira fria. Ele começa a te tratar de maneira indiferente. Ele fala que te perdoa, mas o rosto dele é desfigurado. Eu te perdoo. Imagina. Você pensa que Deus age dessa forma, irmãos? Hã? Você pensa? Por que Deus não age assim? Olha para cá. Porque Ele tem uma capacidade que um homem não tem. Você até perdoa, nós perdoamos, mas você perdoa e não esquece. O homem perdoa, mas continua lembrando daquilo que o outro fez. Essas lembranças não te causam mais dor quando você libera o perdão, mas você continua lembrando. Mas Deus, a Bíblia diz que uma vez que Ele te perdoa, Ele nunca mais se lembra. Aí você fez algo, Deus te perdoou, aí você fala para Ele não sei nem do que Ele está falando, não tem a mínima ideia. A Bíblia diz que os seus pecados, as suas iniquidades, uma vez que Ele te perdoa, são lançadas no mar do esquecimento. Não se lembra mais. Não sei nem que. Esse menino está falando isso de novo. O que é isso? Não sei. Não sei. Enfim. Você imagina. Então, como é que é a história da relação de Deus conosco? Você pega o pastor da 100ª ovelha. Você imagina se ele fosse um homem mal-humorado?
Aí ele vai ter que resgatar aquela ovelha. Ó, a música tá bacana, mas é na hora do louvor. O pastor da 100ª ovelha, a ovelha se perdeu. Aí ele tem que ir lá buscar, lá no meio do mato, aquela ovelha perdida. No final do dia ele vai contar, 1, 2, 99, está faltando uma. Mas ele é mal-humorado, ele sai em busca daquela ovelha. Aí ele fala: ei, ovelha miserável, fujona, vai murmurando, tem que ir atrás dessa ovelha. Não para de dar trabalho. Imagina a história. No final do dia, ele encontra aquela ovelha. Ele olha para ela: trabalhão que você me deu, hein? Olha o tanto de carrapicho que está na minha calça. Aguento mais. Toda vez eu tenho que te buscar. Você é uma vergonha de ovelha. Imagina. Aí ele tem que pegar aquela ovelha no ombro. Você está pesadinha, hein, ovelha? Tem que te carregar ainda. Levar você para o aprisco. Ai, mano. Enfim. Aí quando chega em casa, o que ele faz? Como muita gente diz, né? Não sei de onde que tira. O pastor vai lá e pá, quebra a perna da ovelha. Quebrei sua perna. Sabe por que eu quebrei? Você não fugir mais. Aí a gente vai ter que mudar toda a Bíblia. O Salmo 23 nós vamos ter que mudar. Vai ser assim: o Senhor é o meu pastor, e se eu fugir ele quebra minha perna. Vai ser assim. Porque essa é a visão de muitos crentes. Ele me guia, reclamando e bravo comigo, pelos pastos verdejantes. Vai ter que mudar toda a concepção da Bíblia. Então presta atenção, olha para cá. O Senhor não é um salvador assim. A Bíblia diz que nós temos que crer no Deus que é feliz em nos salvar. Olha para cá, o nosso Salvador, Ele é feliz em salvar você. Então, você sabe como Ele vai buscar a ovelha perdida? Ele vai buscar celebrando. E Ele é tomado de alegria, diz a Bíblia. A Bíblia diz que há um júbilo quando ele a encontra. Então presta atenção. Ele é alegre em salvar. Amém, irmãos? Quando ele acha a ovelha perdida, a Bíblia diz que faz uma festa. Interessante. Nas 3 parábolas, tanto do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida, é uma atrás da outra. Nas 3 parábolas, quando acha o que se perdeu, a Bíblia diz que há festa. É por isso que quem não gosta de festa vai ter dificuldade com o céu. Porque no céu tem festa todo dia. Aleluia. Aleluia. Porque todo dia tem gente se convertendo. Todo dia tem filho pródigo sendo encontrado. Todo dia a dracma que se perdeu dentro de casa, ela se encontra. Todo dia a ovelha que se perdeu, ela é achada. Todo dia tem festa. Quantos conseguem compreender? Diga amém. Amém, irmãos? Então olha para cá. Não pense que Deus desistiu de você. Nunca pense isso. É impossível você vencer a paciência de Deus. Quando foram questionar Jesus sobre o perdão, alguém disse: tem que perdoar até 7 vezes. Que já é muito. Mas o Senhor falou: não é 7 não, é 70 vezes 7. Só que com o Senhor,
Ele é o sol da justiça. Todo nascer do sol, a misericórdia se renova. Então é 70 vezes 7 por dia. Então você quer ser liberado do perdão? Se alguém falhar com você mais de 70 vezes 7 a cada dia, você está liberado. Você quer ter paciência? Então nunca diga, Deus perdeu a paciência com esse irmão. Nunca Deus perde a paciência com ninguém. Um Deus que perdoa 70 vezes 7 por dia, meu amigo. Você quer vencer a paciência dele? Amém? Glória a Deus. Enfim. Aí, Jesus, ele termina o penoso trabalho das suas mãos. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Sim ou não? Quantos já leram isso? O véu se rasgou. Qual que era o véu? O véu que separava, não separa mais. Qual que era o véu? O véu que separava o santíssimo lugar do lugar santo. Quem rasgou o véu? Quem rasgou o véu, irmãos? Quem rasgou o véu? As pessoas pensam que foi Jesus que rasgou o véu. Olha para cá. Por que que ele rasgou o véu? Foi para o homem entrar? Ele rasgou o véu para o homem entrar? Não. Ele rasgou o véu para ele sair, porque ele não podia. Havia uma barreira por causa do seu pecado, mas quando ele entrega a sua alma na morte, o aguilhão da morte foi vencido, o véu se rasga, e agora ele pode sair e ter comunhão com você. Ele rasgou o véu para ele sair até você. Então ninguém vai até ele, é ele que vem até você. Esse é o Deus que nos salva, ele que é o Salvador. Ele meteu as mãos naquele véu e não há mais separação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enfim, então ele disse: seja bem-vindo à casa. E esse mesmo sangue que rasgou o véu é o sangue que te purifica de todo pecado. Ele removeu todos os seus pecados, diz a palavra de Deus. E você se tornou branco como a neve, diz a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí alguém diz: pastor, o senhor não pode pregar que Deus perdoa livremente, porque senão as pessoas vão sair pecando à torta e à direita. Quem diz isso é porque tem uns pensamentos que não são pensamentos nobres como o Senhor. No pensamento humano, na lógica humana, seria isso. Mas os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Olha para cá. A única probabilidade de alguém ter uma vida certa é quando ele tem uma fé correta. Quando ele crê corretamente, ele vive corretamente. Se ele crê de maneira errada, ele vive de maneira errada. É assim. Quantos compreendem? Digam amém. Amém, irmãos? Por que que alguém vive pecando? Porque ele ainda não compreendeu o perdão de Deus. O dia que ele tiver revelação, o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém, irmãos? Então tem muita gente que tem um conceito muito raso sobre o perdão de Deus. Tem um conceito muito barato, muito com pensamento humano. Mas o próprio Jesus diz: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Palavras do Senhor Jesus. Então quem sabe que foi muito perdoado, muito ele ama. Enfim,
Então, os pensamentos do Senhor são sempre pensamentos de perdão. Os pensamentos do homem são sempre sobre juízo e condenação. Mas os pensamentos de Deus são sempre de justiça e perdão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Terceiro, o Senhor também tem pensamento de suprimento. Diga suprimento. O texto que nós lemos, o profeta Isaías diz que a palavra de Deus é como chuva e como neve. Diga chuva e neve. Olha para cá. Se cair muita chuva, acaba com as plantações, destrói tudo. Se cair uma chuva do Rio de Janeiro e Maceió, isso aqui decreta estado de calamidade pública. Vira o caos. Né? Neve também. Se cair muita neve, se cair de uma vez, avalanche mata, destrói tudo. Sim ou não? O Senhor diz que a sua palavra é como chuva e como neve. Ou seja, Ele tem que mandar na medida certa. Então presta atenção. Então a palavra é como chuva. Como é que a chuva cai? Em gotas. Sim ou não? Sim. Como é que a neve cai? Em flocos de neve. Enfim, a palavra de Deus revelada, ela é como a chuva e como a neve. O Senhor vai te dando de maneira gradativa, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, se Deus mandar tudo de uma vez, você não teria capacidade de receber tudo. Nossa mente limitada não seria capacidade de compreender todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que as veredas do justo é como luz da aurora, a luz da aurora, o nascer do sol, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então não é tudo de uma vez. Por isso que você tem que se alimentar constantemente da palavra, porque ela cai como chuva e como a neve, gradativamente, e Ele vai te edificando, te conduzindo. Amém, irmãos? Então, na medida que você vai recebendo, Ele vai suprindo, vai te amadurecendo, vai te dando crescimento em todas as áreas da sua vida. Por isso que Isaías 55, coloca o texto para mim, irmão, dá um clique. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém, irmãos? Então olha para cá, há uma promessa do Senhor, a palavra vai prosperar naquilo que ela foi designada. A palavra vai dar fruto naquilo que foi determinado. Então nós temos que receber a palavra gradativamente, mas precisamos nos encharcar da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então quando você ouve a palavra e diz amém, você está recebendo a palavra do Senhor. Amém? Então, o pastor libera uma promessa, você diz eu recebo, você está sendo encharcado daquela palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Enfim, então quando Deus, Ele manda a chuva de bênção, tudo aquilo que é sequidão, segundo o texto do profeta, ele é encharcado. Você chegou aqui com a vida seca, meu filho? Seu casamento está seco, relacionamentos estão secos, sua saúde está seca, seu bolso está seco. O que você tem que fazer? Você tem que ir para a chuva de Deus. Você tem que se encharcar na chuva do Senhor. O que é a chuva? A palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto de Isaías também diz que a palavra não volta para lá, não volta para o Senhor. Ela rega a terra, faz brotar, e ela dá pão ao que semeia, pão ao que come e semente ao que semeia. Aleluia. Enfim,
Por que você tem pão na sua mesa, irmãos? Porque houve semeadura. O Senhor dá pão ao que come, mas também dá semente ao que semeia. Amém? A palavra rega a terra. E ela traz o quê? Pão, provisão. Pão ao que come. Quantos aqui comem? Você vai ter pão. O justo não mendiga pão, mas você também vai ter semente. Para que é a semente? Para investir, para plantar. Amém? Aonde é que você planta? Você vai investir na sua vida. Porque quem investe prospera. Mas você também vai investir no reino de Deus. E o Senhor vai te dar sempre o quê? Pão para você comer. E semente para você semear. Há muitos irmãos que sabem semear, sabem investir. Nunca vai deixar de ter semente. Nunca vai deixar. Tem gente que acha que eu estou falando do dízimo. Estou falando não. Eu estou falando dos 90%. Para de fazer tolice com aquilo que passa na sua mão. Por quê? Porque Ele dá pão ao que come e dá semente ao que semeia. Quem pega tudo e come como pão, mata a semente. Quem não investe nada não tem como prosperar. É assim que funciona. Então tenha sabedoria. Invista no reino, sim, como nós temos ensinado. Mas também invista os 90% na sua vida. Para quê? Para que não falte semente ao que semeia e nem pão ao que come. É assim que funciona a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o mesmo Deus que Ele coloca pão na sua mesa, Ele coloca semente ao que semeia. Aleluia. Então, qual que é o segredo do suprimento contínuo? Comer o pão e semear a semente. Tem gente que come o pão, come a semente e ainda pega a semente do outro para comer. Aleluia. E para encerrar, Deus também tem pensamento de que nós somos um canal de bênção. Quantos são canal de bênção? Fala para o seu vizinho, você é um canal de bênção. Fala assim, é assim que o Senhor pensa de você. Então o profeta deixou isso claro. Isaías 55, verso 12. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Olha para cá. Sabe qual que é a maneira que você sai? Com alegria. Então, por isso que eu não tenho a concepção, ainda que eu respeito os temperamentos, mas crente, ele é alegre, de alguma forma, ele pode ter até o temperamento mais recatado, mas ele é alegre. Dificilmente você vai me ver com cara de... Por quê? Porque eu saio de casa com alegria e paz. Saireis com alegria e paz, serei guiados. E o que mais? O que vai acontecer? Os montes dos outeiros romperão em cântico. Até a montanha vai cantar junto com você. Aleluia. Você vai passar o monte, vai cantar, vai celebrar contigo, diz a palavra do Senhor. Todas as árvores do campo baterão palma. A árvore vai bater palma para você. Aleluia. Salva de palmas. Você é a pessoa cheia de Deus. O que mais? Verso 13. No lugar de espinheiro você não pode nem tocar. Bom dia. Ai! Tá. Não é espinheiro sua vida não. Você não vai ser isso não. No lugar do espinheiro vai crescer o cipreste. Lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor. Vou explicar isso para você. Em memorial eterno que jamais será extinto. Então depois que você recebe a palavra do Senhor, depois que você recebe graça e misericórdia, depois que você recebe palavra de perdão, então muitas coisas vão marcar a sua vida. A Bíblia diz que você vai se transformar nesse canal de bênção. Você vai sair de casa destilando o quê? Alegria e paz. É assim que você é. Então por que você é um canal de bênção? Coloca para mim, dá um clique. Primeiro, irmão, dá um clique. Mais um. Primeira coisa, você sai com alegria, diga comigo, alegria. Então, uma marca de alguém
que é cheio de Deus, que desfrutou de graça, que desfrutou de perdão, é a pessoa alegre. Então olha para cá, alegria é contagiante, sabia disso? Mau humor também contagia, mas a alegria contagia muito mais. Tem gente que você está com ela, você ri o tempo todo, você se alegra, você desfruta. Não é só riso não, porque riso é expressão de alegria sim. Mas tem algo que é mais interno, que é aquela coisa que você fala que eu não sei o que você tem, mas você tem alguma coisa aí que eu quero. Alguém já deve ter falado para você, não sei o que aconteceu com você, mas você tem alguma coisa aí que a gente não entende. Amém, irmãos? Por quê? Porque é contagiante. Então olha para cá, cara amarrada, sisuda, não combina com crente. Não combina, isso não tem nada a ver com crente. Há algumas pessoas que anulam tudo que é da alma e a vida vira cinzenta. Eles dizem que Jesus não sorriu, mas eu não creio nisso. Por quê? Por uma simples afirmação da palavra de Deus que diz que as criancinhas pulavam nele, os discípulos queriam segurar os meninos, e ele teve que falar, não deixa vir a mim os pequeninos. Olha para mim aqui, quem é pai de criança sabe, criança não vai no colo de gente sisuda. Criança vai, você está com a cara assim, ó. Criança sai correndo. Mas eles pulavam no colo de Jesus, sabe por quê? Porque havia expressões de alegria. Ele era a alegria, mas mais do que isso, ele tinha expressões de alegria. Quem trabalha com criança sabe muito bem disso. Quando consegue compreender, diga amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então tem várias expressões de alegria, e a principal delas é o sorriso. Sorri aí para o irmão que está do seu lado. Olha para cá. Sorriso é algo abençoador. Creia em mim. Quando você cumprimenta alguém com um sorriso, você libera bênção sobre eles. Creia em mim. Sorriso abençoa as pessoas. Eu só cumprimento e procuro cumprimentar as pessoas que trabalham conosco, sempre com um sorriso. Sabe por quê? Porque eu estou abençoando. Sorriso é abençoador. Experimenta fazer isso no lugar que você trabalha. Chega lá, você, bom dia meu querido, com um sorriso. Você vai abençoar muitas pessoas. Você vai sair de casa com alegria e com expressões de alegria. Segundo, a Bíblia diz também que você anda em paz, andar em paz. Você vai sair com alegria e em paz será guiado. Então olha para cá, o que é ser? Não seja guiado pelas vozes que estão aí no mundo caído. Então não deixa se levar, por sinais exteriores. Seja guiado pela paz que está dentro de você. A Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração. A paz do Senhor é o árbitro. Amém? Então, o Senhor é que te guia. E você é cheio dessa paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje, na nova aliança, Deus habita dentro de nós. Na velha aliança, eles precisavam de sinais exteriores da paz. E eles expressavam aqueles sinais. Enfim. Então, olha para cá. Um sinal de alguém que é cheio da graça de Deus é que ele tem alegria e paz. E quando você está com paz, tudo que você vai fazer, você é guiado pela paz. A Bíblia diz que a paz te guia. Então, antes de assinar um documento, olha para mim aqui, ó. Assina o documento em paz. Eu não assino nada sem paz. Não assino. Não estou com paz para assinar isso não assino. Tem muita gente que é corajosa. 88 parcelas, ele assina na hora assim, ó. O negócio vai complicar a vida dele 120 meses, mas ele está assinando. Eu não. Eu tenho que ter paz para assinar um negócio desse. 244 meses. Sem paz eu não faço nada. Você consegue compreender essas coisas? Então, não dá para fazer negócio sem ser guiado pela paz.
Sim ou não? Quantos irmãos ligaram para mim, querendo a resposta: pastor, estou com a oportunidade, o cara vai me dar não sei o que, vai me dar não sei o que, vai me dar rio. Eu perguntei: você tem paz? Sua mulher está com paz? Não, pastor. Então você vai para quê? Depois: pastor, já voltou, miserável, já era tudo furado. Falei: não está em paz, vai fazer para quê? Inventar moda. Você consegue compreender isso, irmãos? Vai tomar decisão, não está em paz, não tome. Você tem que ser guiado pela paz, isso diz a palavra do Senhor. Isso combate angústia, aflição, ansiedade. Seja guiado pela paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, tem gente que só de entrar no ambiente traz paz. O ambiente é tomado de paz. Terceiro, olha o que diz: as montanhas e os montes vão cantar diante de você. Aleluia. Olha para cá. Você está com alegria, você está com paz. A Bíblia diz que as montanhas vão louvar a Deus com você. Aleluia. Você sabe o que é montanhas? As montanhas falam de reinos, falam de pessoas que estão em lugares altos. Enfim. Então, pessoas que realmente importam irão te encorajar, porque as montanhas vão louvar junto com você, diz a palavra do Senhor. Então, o que é isso, pastor? As pessoas que realmente importam irão celebrar a sua presença. Isso é bom. Ruim é não celebrarem a sua presença, mas aqueles que realmente importam sempre estarão celebrando a sua presença. As montanhas irão louvar junto com você. Quarto, as árvores irão te aplaudir. Claro que árvores aqui também falam de pessoas, de gente. Quando você sair com alegria, paz, gozo no Espírito Santo, as montanhas vão louvar, as árvores vão aplaudir. Aleluia. Enfim, o que é aplaudir, irmãos? Aprovação. Ninguém bate palma quando está reprovando. Palmas são expressão de aprovação. Da mesma forma, né? Quando você curte qualquer coisa lá, é aprovação, né? É amém. Sim ou não? Tem muita gente que está lá, o cara destilando mosto. Tem igrejas que falando mal de você e você: joia, amém. Toma cuidado com essas coisas. Você está aplaudindo no lugar errado. Eu não aplaudo nunca quem joga pedra na igreja. Jogou pedra na igreja, não tem meus aplausos. Postagem falando, infamando a igreja, a noiva do Cordeiro, seja ela quem for, não tem o meu amém. Cuidado com os améns que você está dando. Todo amor e carinho. Amém, irmãos? Mas aquele que é canal de bênção sempre vai ter aplausos e honra, diz a palavra do Senhor. Quinto, no lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Você sabe, espinho na Bíblia é sinal de maldição, tá? A Bíblia diz que no lugar de maldição você vai ter cipreste. Você sabe o que era o espinheiro? As cercas, muitas vezes, para aqueles que criavam ovelha, eram cerca de espinhos. As ovelhas eram cercadas com espinhos. Elas não podiam sair. Mas a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor, elas não serão cercadas com espinheiros, mas com os ciprestes, diz a palavra do Senhor. O cipreste fala da bênção. No lugar de maldição, é a bênção que vai te conduzir no aprisco. O que te guarda no aprisco não é o medo, não é a maldição. A cerca não é de espinho, a cerca é de cipreste. Ele te cobre com laços de amor. O que te traz ao aprisco é o cipreste. É porque você foi ligados com laços de amor a esse Deus. Você não precisa de espinho para te prender. Se sair daqui, não, nada disso. Quantos compreendem, digam amém. Amém, irmãos? No lugar da sarça crescerá a murta, para encerrar. Você sabe,
Sarça, sabe o que era sarça? Sarça é o mesmo que urtiga. Sabe o que é urtiga? Urtiga, ela traz irritação e coceira. Isso que traz a urtiga. Agora a murta é a mirra. Sabe o que é a mirra? Ela é usada para fazer perfume e remédio. Para isso que serve a mirra. A mirra traz uma fragrância agradável. Então presta atenção. No lugar de urtiga, que traz irritação, quando você chegar, você vai trazer uma fragrância agradável. O cheiro vai ser bom. Você vai contagiar todo o ambiente. Amém, irmãos? Glória a Deus. E todo mundo vai olhar para você e vai falar: você é um canal de bênção para a minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Deus olha para você e fala: você é uma bênção. Aonde você está, a alegria contagia o ambiente. Você traz a paz. Você está preso com um laço de amor. Você traz uma fragrância agradável ao ambiente. É isso que diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Enfim, Deus tem um pensamento de paz acerca de você. E Deus não muda. Não há nada que vai mudar os pensamentos do Senhor. Os pensamentos de Deus são imutáveis, são inalteráveis. Não há nada que vai alterar o que Ele pensa acerca de você. É o que diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o tempo todo Deus está pensando coisas boas a seu respeito.